Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma proposta do Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as condições oferecidas pelo Fla e os próximos passos das tratativas. Preciso falar também sobre o São Paulo, reforços e estreia para pouca gente. Então, e Rafinha dando as caras e trazendo palavras fortes em sua apresentação. E essa história de que Marcos Braz pode parar no São Paulo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado, houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe alguma possibilidade de Zenon, meio atacante do Boca Juniors, estar perto de virar reforço do São Paulo? Questionei uma fonte tricolor antes de gravar o vídeo e a pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação quente ou próxima de ser concretizada pelo São Paulo em relação especificamente ao Zenon. O jogador até gostou da ideia de trocar o Boca Juniors pelo São Paulo. No Boca ele não tem conseguido ser protagonista e existia a promessa de que por aqui ele teria bastante espaço, mas não houve acordo entre Boca Juniors e São Paulo. O tricolor não tem grana para comprá-lo e solicitou um empréstimo com opção de compra. Essa oferta foi recusada pelo Boca Juniors. Nicola, mas o São Paulo acaba de embolsar 2,5 milhões de dólares da venda do Rodriguinho. Não daria para usar essa grana para fazer essa negociação? A ideia do presidente Harry Macis é usar praticamente todo o dinheiro vindo da transferência do Rodriguinho para pagar direitos de imagem atrasados. Ele não quer que o tricolor continue atrasando 2 meses e evitando o complemento do terceiro mês, pagando na última hora. Essa situação o incomoda demais. E Rafinha chegando no São Paulo. O novo gerente esportivo do tricolor foi apresentado nas últimas horas e soltou frases fortes como essa, abre aspas: "Fui campeão aqui com o salário atrasado. Isso não pode ser muleta para ninguém. Conheço todos os jogadores e sei o que cada um pode entregar." Só para lembrar que o Rafinha chega para um lugar, ele chega na teoria na vaga deixada pelo Muricy, mas para ocupar um espaço diferente. O Muricy tinha pouca autonomia no dia a dia. O Rafinha chega abaixo do Rui Costa, mas com participação importante no vestiário. Ele vai cobrar, ele vai conversar, ele vai estar próximo dos jogadores e vai ser esse elo também com os dirigentes. Até pela relação que construiu com os jogadores e por toda a experiência que tem como atleta, Rafinha promete ser bastante austero no dia a dia. O ex-jogador de futebol também disse o seguinte, abre aspas: "Nunca fiz média com ninguém. O momento é difícil e é para pessoas grandes. E eu estava confortável na minha casa, mas não era isso que eu queria." Só para lembrar que o Rafinha se despediu nessa segunda-feira do Sport TV. Ele tinha contrato com a Globo, acabou rescindindo seu vínculo por lá para assinar com o São Paulo. Dá para imaginar que ele chegue com um salário parecido ao que tinha Muricy Ramalho, algo na casa dos 150 mil reais por mês. Para completar o noticiário tricolor, registrar que o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, 2,5 milhões de dólares pagos à vista agora, e outros 500 mil dólares pagos em janeiro de 2027. São Paulo ainda permanece com 20% do valor de uma venda futura do meio atacante de 21 anos de idade, que tinha contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro, e já havia deixado claro que não renovaria esse vínculo. Existe alguma chance de Marcos Braz virar novo diretor de futebol do São Paulo? Essa especulação ganhou força depois que ele anunciou sua saída do Remo nesse domingo.
surpresa para todo mundo, né? Afinal de contas, o Marcos Braz havia conseguido devolver o time paraense à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. E às vésperas do Brasileirão de 2026 acontece essa ruptura. Quero contar que o Braz decide sair do Remo por conta de uma série de problemas com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. Recentemente, o Tonhão, como é mais conhecido, o presidente do Remo, efetivou Manezinho Ribeiro como diretor de futebol. E isso causou uma enorme polêmica interna. O Marcos Braz ficou muito incomodado e acabou por optar em sair do Remo às vésperas do Brasileirão. Lá em Belém, houve a especulação de que o Braz teria pedido para sair porque tinha uma proposta do São Paulo. Rui Costa seria demitido e em seu lugar o Marcos Braz, ex-Flamengo, seria contratado. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas próximas ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, que asseguraram que não existe nenhuma possibilidade de o Braz ser contratado. O Rui Costa permanece. Apesar das várias saídas nos últimos dias, o presidente Júlio Casares renunciou, Márcio Carlo Magno acabou pedindo as contas, o Muricy Ramalho se demitiu e Milton Cruz corre o risco de cair. Reformulação grande pela qual passa o São Paulo era algo natural. As pessoas da confiança do presidente Júlio Casares estão deixando o clube. Só para completar, lembrar que Marcos Braz no Remo ganhava R$250 mil por mês. Preciso contar também que dentro de campo as coisas no São Paulo vão de mal a pior. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento no Paulistão. Você sabe, os dois últimos caem, né? Pois bem, o São Paulo hoje aparece na 14ª colocação com apenas 4 pontos conquistados. E o próximo jogo é contra o Santos no Morumbi, obrigação de vitória. A saideira sobre o tricolor, Alan Barcelos, técnico vice-campeão da Copinha, perdeu o título para o Cruzeiro nesse domingo, vai ser integrado à comissão técnica fixa do profissional. A ideia do São Paulo é prepará-lo para que no futuro não tão distante ele se torne técnico da equipe principal. Já havia contado para vocês que há uma ala importante da nova diretoria desejando que o Barcelos assuma o lugar de Hernan Crespo. Aqui vem informação importante e exclusiva. Dentro do São Paulo há uma ala crescente e importante próxima ao presidente Harry Macis, que defende que Alan Barcelos, o técnico do Sub-20 do São Paulo, seja efetivado no lugar de Hernan Crespo. Já havia contado para vocês que depois da derrota para a Portuguesa, pressão interna pela demissão de Crespo aumentou. O presidente não quer tomar qualquer decisão de forma precipitada, mas posso assegurar que há um contingente importante de dirigentes que gostam demais do Alan Barcelos. E se ele conseguir ser bicampeão da Copinha de maneira consecutiva, já havia vencido em 2025, acaba de ter seu contrato renovado e pode se sagrar bicampeão em 2026, ele vai passar a ser um dos nomes cotados em caso de demissão do Crespo. A campanha do Crespo é ruim nesse sábado, mais uma derrota, 3-1 para o Palmeiras na Arena Barueri, com a ressalva de que o São Paulo conseguiu jogar bem durante a maior parte da partida. Apenas 4 pontos conquistados em 15 possíveis. Hoje o São Paulo está mais perto da zona do rebaixamento do que de se classificar para a próxima fase do Paulistão. Para completar, registrar o que disse o Crespo, que decidiu colocar ainda mais lenha na fogueira, se eximindo de culpas e justificando o atual momento para entender essa crise dentro de campo. Abre aspas para o treinador: a gente chegou aqui 7 meses atrás. Casares não está, Muricy não está, Belmonte não está, o doutor não está, o fisioterapeuta não está. Então mudou tudo. Departamento médico, diretoria, presidência, é difícil demais. Talvez estejamos falando do pior momento da história do São Paulo. Você concorda com o Crespo? O que você pensa a respeito da continuidade do treinador argentino? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. A informação que eu tenho é de que o presidente novo não pretende demiti-lo por agora, mas o processo de fritura vai ganhando corpo e há uma ala importante defendendo a efetivação de Alan Barcelos. Você gosta da ideia? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar,
os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. Expectativa é de que com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos.